de endeusá-lo. Não é? Então, isso é muito estudado. Então, quando uma pessoa sofre com isso, né, ou sofre disso, é porque justamente ela se acha num plano demasiadamente superior dos demais. Vão dar duas situações bastante práticas disso. Obviamente, delas que é a mais comum são dos famosos, dos artistas, que acabam entrando numa integração com o seu personagem. Tá? Então, a pessoa deixa de ser aquilo que ela é para ser o papel que ela representa como artista e, portanto, acaba se endeusando. E aí nós temos, na história, né, o próprio Nietzsche. O Nietzsche foi um cara que se identificou com o personagem que ele criou, que foi o Zaratustra. Acabou que, num determinado ponto, ele se achava o próprio Zaratustra. Mas ele sabia que aquele é o personagem dele criado, que foi o personagem perfeito, o homem acima de tudo, a raça ideal. Ele acabou se identificando com isso. O Goethe tinha o Fausto nessa figura. Então, ele pensa, o que é justamente essa identificação com alguma coisa muito superior? Aqui no Brasil tem um caso que foi bastante estudado de um missionário, né, talvez algumas pessoas conheçam, da igreja Deus é Amor, né, então, do missionário Davi Miranda. Esse Davi Miranda, ele se apresentou a vida toda dele de missionário como o enviado de Deus na Terra. E nos meses que antecederam a morte dele, ele estava tão identificado com isso que ele realmente se achava, ele como pessoa, se enxergava como realmente o enviado de Deus na Terra. Não é? Então a gente vê a que ponto isso pode chegar. Não é? Nós vamos aí, como é que fica, meu Celso? Aí como é que fica, nós estamos ligados ao biólogo, como fica a figura do JHS nesse aspecto? E também do Papa, quando a gente estava ligado à religião católica, aos tutores de escola iniciática, como é que fica essa questão da especialidade, que isso parece dar, né, essa autonomia de dar para essas pessoas o comando temporal de um conhecimento, por exemplo. Qual é a tua visão pessoal sobre isso? Porque você não se trata da visão pessoal, se trata assim de uma coisa que o Samael da Gnose também, perdão, né? Desculpa não ter... Gurdjieff, nome, Yogananda e tantos outros aí, né? Por isso que eu sugeri ao grupo, se a gente tiver a oportunidade, a gente assiste junto. Será que eles estão mentindo? Eles estão com alter ego? Assim, é uma carência que aconteceu? Ou esse povo fala a verdade mesmo? Eles são conectos mesmo com essa energia, com esse princípio que a gente está tentando descrever aqui, né? Vamos dizer assim, de uma forma bem, perdão da palavra, bem travestida, né? Porque a gente não vai conseguir. Ou mais, Alex, assim, a gente pode falar daquilo que pode ser constatado, certo? Então, quando o Ratzinger se resignou do papado para assumir esqueci o nome dele, do argentino lá, que é o Papa Francisco. O novo. Ele quebrou... Como que é? Papa Francisco. Eu não me lembro o nome. O nome dele, eu esqueci do argentino. Mas então, assim... O nome dele eu não sei. O do argentino, né? Porque assim, o Ratzinger, então, seria o bispo que foi elevado a Papa e ele sumiu no meio de um outro bispo, que foi o Papa Francisco. Então, quando o Ratzinger se resigna do papado, ele quebra uma tradição de milênios que tinha criado na ideia dos católicos fervorosos de que ele é, sim, a ponte entre Deus e o mundo católico. E aí ele transformou tudo aquilo num ato simplesmente humano.
Mas eu não aguento mais esse negócio aqui, não é para mim, chama outro cara. Certo? E quebrou. Mas logo a igreja quis reagir, a gente está vendo aí o que acontece. Mas tirou, afinal de contas, parece que 1000 anos atrás foi o que aconteceu de um Papa resignar. Né? O Papa foi morto, o Papa foi assassinado, o Papa morreu, o que é que seja. Mas então transformou isso na humanidade. Quando vem isso, e a gente vê agora pelo declínio do catolicismo, as pessoas passaram a encarar o seguinte: opa, peraí, aconteceu alguma coisa aí que não estava no script. Então, o Papa é tudo isso, mas ele não é tudo aquilo que foi ensinado. Então, a igreja deve que revisar isso aí. Quando você fala de um Samuel, e a gente vai falar de um não JHS, mas de um HJS, um Henrique José de Souza, mas isso é uma atribuição. Quer dizer, que é aquilo que, por isso que eu estou falando, é constatação. Quando a gente vê isso, a gente vê mais do mesmo com nomes diferentes. Então é isso. Quer dizer, nós não conhecemos. A Amira, por exemplo, pode falar daquilo que é do islamismo e ela não vai falar absolutamente nada, nem mencionar alguma coisa específica. E ela vai dizer, mas peraí, isso é catolicismo. Mas esse outro também é catolicismo. Não, isso aqui é do budismo, isso aqui é do tal coisa. E a gente vai começar a identificar. Então, há uma habilidade muito grande. Né? Então, nós não temos como explicar esse processo de uma maneira simples, mas objetivamente, quando se coloca tudo na mão de uma pessoa, né, nesse caso, Henrique José de Souza, uma das coisas que a gente deve questionar é assim: por que houve esse escolhido para uma obra tão importante e não tem mais nenhum escolhido semelhante a ele com a mesma capacidade, a mesma competência, o mesmo poder, o mesmo tudo? Não é? Então, por que um? Na época que a pessoa veio, a humanidade tinha, sei lá, acho que devia ter entre 2,5 e 3 bilhões de pessoas, lá na década de... ou 2 bilhões de pessoas, lá na década de 20, 30, correto? Então, e aí ele recebe todo o ensinamento, que não é pouca coisa, a gente tem que admirar isso aí. Samuel, Yogananda, essa turma, a gente tem que admirar, porque é muita coisa, é fantástico. Certo? Mas agora, quando passa isso, e é 1 para bilhões, a gente tem que fazer simplesmente o que é mais óbvio. Gente, mas para fazer para bilhões esse negócio dar certo, precisa de alguns milhões, porque senão não dá. Senão ele vai falar um negócio, o Celso vai ouvir e não vai repetir do jeito que ele falou, e vai dar uma interpretação, e a Margarete, e a Mira, e a Andréia, e o Alex, e todo mundo vai passar, e cada um vai dizer assim, não, mas eu acho que assim, eu acho. Nesse eu acho, o quinto eu acho não tem absolutamente nada a ver com o que o primeiro falou. Então, assim, na hora que esse recebeu, tinha que ter outros 10 mil, outros 100 mil recebendo a mesma coisa para dar certo. Senão, não dá. Então, são essas coisas que a gente tem que chamar para aquilo que é o chamado óbvio, lógico, racional, sabe? Aquilo que é humano. Então, assim, só você fez só fez a questão, só para terminar, né, Zé? Eles estão mentindo? Só terminando assim, você perguntou, eles estão mentindo? O original, talvez não. Mas nenhum de nós sabe qual é o original. Porque tudo veio em algum registro. É algum relato, é alguma teoria que está por aí e a gente dá crédito para essa teoria. Não, assim, até a pergunta foi relacionada assim, eles estão mentindo que eles são esse mestre que eles... Ou eles dizem, o que eu queria saber, eles dizem que o são, ou alguém disse que disseram que o são, né? O conhecimento, eu acredito que eles não estão mentindo, mas a figura, a imagem, deixar tudo na mão deles. Acredito que um ser só, não é como tu falou, não tem como ele fazer funcionar tudo o que ele não está mentindo, ele está realmente falando a verdade, só que quem está passando conhecimento para
pessoas aqui físicas, é um ser físico. Então, ele fisicamente, humanamente, precisaria de pessoal. Como um Silvio Santos, ele precisa capilarizar com o quê? Com a rede SBT, com o Jequiti, com o Baú da Felicidade, para dar certo ele estar em toda parte ao mesmo momento. Aí sim ele exerce a função de Deus, né? Então, o mestre acaba ficando assim, muito limitado, porque fica uma crença na imagem que apenas alguns, por exemplo, a eubiose, ela é muito pequena ainda, comparada, por exemplo, com o espiritismo, né? Eu acredito que funcionaria mais se fosse liberado além fronteira. Concorda? Eu penso o seguinte, também tem muitas pessoas, ainda mesmo na teosofia, tá? Dependentes desse receber essa orientação, ser um discípulo, um adepto. Então, dá a impressão que as pessoas estão com sede de se tornar algo diferente do que elas já são. E aí o que acontece? Elas ficam numa busca desenfreada para chegar naquele Deus, sentir que ele veio, que ele apareceu, e quando que eu vou fazer mais rituais, mais de carência, parece. Então, a pessoa está pensando no ritual como uma coisa de ter Deus. O Deus já está com ela. O que ela está fazendo com a vida é o Deus dela. Então, as pessoas ainda estão esperando algo vir até elas. E o que eu vejo é muito real. É a pessoa que tem que fazer. Nós estamos aqui para quê? Aquilo do gatinho na frente do espelho, né? Gatinho na frente do espelho fica assim, ó, né? Ele quer encontrar um outro ser e é ele mesmo diante do espelho, né? A gente vê o ritual, a aparência, a imagem, como sendo algo lá, assim, que, né? É outra coisa, na verdade, somos nós, a nossa projeção, né? Mas ainda eu vejo que a questão toda das religiões, e tanto a teosofia como outros, eles não têm outra forma de atingir a massa se não for com o ritual. Agora, quem está mais dentro de uma responsabilidade própria, esses não precisam de ritual. Esses fazem as experiências, entendem a responsabilidade e seguem, sem necessidade de... Eu acho assim, as pessoas procuram uma coisa assim de se sobressair dentro da situação. Então, por isso que tem que tomar cuidado com aquela coisa que você falou da pessoa se sentir o próprio poder. Não, ela tem algo que ela está aqui para resolver, para ela fazer, e ela não é um Deus, ela é parte desse Deus. Então, quando a pessoa consegue ter essa separação, ela vive melhor, porque ela sabe que ela tem uma condição, há alguém ou algo superior, não tem como não ter dúvida disso, mas a gente é um servidor. Todos que eu percebi que fizeram grandes tarefas, vamos dizer assim, dentro da habilidade de criar alguma coisa, de auxiliar, eles eram servidores, eles se colocavam dessa forma, né? Então, isso que eu acho que é interessante perceber. Quer dizer, não é ser Deus, é tomar o caminho de que você recebeu. E com então, daí a personalidade, perdão de interromper, Margareth, a personalidade foi a pergunta que eu fiz, não sei se pegou, se foi gravada, porque deu uns problemas aqui na internet, faltou luz. Então a personalidade ela se passa por Deus e fica vendendo o produto, vamos dizer, como se fosse um funcionário do Silvio Santos, fica vendendo em nome dele sem a participação dele, sem o reconhecimento dele. Então, quer dizer, a personalidade ela é um mecanismo de expressão e não o próprio, né, o idealizador. É isso que eu queria. Eu queria ver qual é a importância do eu menor dentro desse contexto do Deus. Porque muitos de nós ainda, a gente vê o imediato como divino. Tem gente que fala com a pedra e vê na pedra. Claro que a pedra tem, se Deus está em tudo, está na pedra. Mas o quanto ele tem de inteligência na pedra para eu poder contar com a pedra? A minha personalidade, quanto tem desse Deus que me planejou no meu nome, na minha família, em tudo que é apresentado aqui para mim evoluir, o quanto isso corresponde com essa ideia de Deus lá,
aquele que projetou isso, né, apostou nisso. Isso que eu queria ver, a importância, porque eu menor e eu maior, e ver, né, qual é o quanto tem de divino, né, nesse aspecto de reflexo, refratário, que é isso aqui que a gente vê no espelho. Qual é a opinião do acadêmico? Eu queria, né, ter chamado mais gente, mas não deu. E no Islã também, não sei se está me ouvindo, Amira, qual é a importância enquanto ente, esse Deus que está por trás de todos nós, ele está no meio de nós, né, que pode ser que está se referindo ao ponto bindu no coração, que quase todo mundo representa. Por exemplo, o cristianismo representa o Jesus com o peito estourado em chamas, ele aponta para cá. Ele está no meio de nós, talvez seja no meio do corpo. Então, o quanto esse corpo, né, é tão quanto divino quanto aquele que o pare como ideia. Está dado o comando para você. Deixa eu só avisar aqui que a Andréa também está aqui no outro aparelho, se ela quiser falar alguma coisa. Né? Ela pode falar aí. Tá. Eu só acompanho. Ok? Então, eu só vou colocar na questão do personalidade, né? Só em relação a isso. A questão da personalidade e do eu. A personalidade, muitas vezes, é aquela que a gente cria, né? Para lidar com as pessoas. E o eu é o nosso verdadeiro. Interessante. Aí, indo de criar, você cria uma personalidade, isso é que, não é isso que dá, vamos dizer, uma ideia de que nós estamos sendo Deus aqui, porque a gente está criando uma imagem, né, uma importância numa área que a gente, né, na nossa profissão, na nossa família. E outra coisa, é aconselhado sempre, né, nessas escolas de iniciação, você encontrar Deus em si. Mas se todo mundo encontrar esse Deus em si, todo mundo vai se achar Deus. Não haverá competição mais, tipo assim, porque enquanto você, né, dá uma importância para essa imagem, você se acha, né, a sua família é sempre melhor. O seu nome é protegido. Você protege, você tenta, né, manter uma imagem. Mas se todo mundo encontrar Deus, será que aí vai ter essa competição? Porque daí eu encontrei Deus em mim, então eu sou mais Deus que o outro. Então, será que vai acontecer ainda essa coisa da egoidade que acontece com personalidade enquanto ela não sabe que é Deus? Quer falar, minha? É que depende, né, de como vai se usar esse Deus em mim. Né, que possa que ainda eu use para o eu menor se favorecer. Vou falar pela visão islâmica, né? Como que a gente tem essa conexão com Deus? O islâmico, né, o muçulmano, ele se prostra diante de Deus, né? Então ali ele está fazendo aquela genuflexão, né, com aquela prostração, mas não é para Deus, né, com aquela ideia de Deus, você está fazendo aquilo, né, como uma regra. Aquilo lá é uma maneira, né, de você ter humildade de aceitar a si mesmo, de você se conectar com você mesmo. Né? Então, aquilo, a oração, o princípio da oração é a intenção. Então, depende de você realizar aquele ato. Né? Não assim por uma obrigação e imposição. Nada na religião é uma imposição. Né? No Alcorão não existe uma regra. Não, você deve fazer a oração a 5 orações todos os dias. Né? Então, se aquela pessoa que faz aquela oração todos os dias por obrigação, aquilo não tem validade nenhuma, porque ela está fazendo aquilo imposta, né, por uma condição que ela acredita, né, que é o correto. Agora, quando você tem a intenção, então o princípio da oração é você ter a vontade, a intenção. Se você tem a vontade, você está certo dentro de você mesmo que aquela ação vai te gerar alguma conexão. Né? Ela só é válida, né? No Islã, a oração só é válida quando ela é movida por uma intenção. E essa intenção vem do próprio ser, do próprio indivíduo. Né? Então, ele faz ali aquela conexão, né, para entender aí
né, quem ele é de verdade. Bom, eu vejo também na questão da pessoa ter uma consciência maior, né? Ter uma consciência de si mesmo e ter responsabilidade, e reconhecer esses aspectos internos que são negativos e positivos, né? Quando a pessoa tem uma consciência maior sobre si, naquilo que é bom e ruim, ela fica muito mais humilde diante das pessoas. Mas quando ela tenta achar que ela é melhor, né, e fica só numa questão, né, é quando ela não consegue enxergar isso. Agora, o que a gente vê na maior parte é a dificuldade de se reconhecer realmente, de tomar responsabilidade. Enquanto existe alguém que fale por Deus, né, o que é o intermediário, então ela vai lá e fala com esse intermediário, pede perdão e volta tudo de novo. Então, a religião, de uma certa forma, ela é como um pai, né? E protege o filho, né? Vem aqui, você vai livrar dos pecados e tudo bem. Não é só religião, eu estou falando no aspecto geral de buscar algo que possa dar um conforto. E aí, como esse conforto ainda não está dentro de uma responsabilidade maior, às vezes a própria pessoa não consegue ter consciência mais ampla de saber que Deus está com ela, que ela conquista. Apesar de ter muitas pessoas religiosas que sentem esse Deus dentro da realidade delas. E aí elas tomam esse Deus para si e se tornam mais responsáveis, porque elas sabem que Deus está falando com elas, né? Agora, quando a coisa é intermediária, a impressão de que dá é que há um conforto, né? Eu não preciso ter tanta responsabilidade, né? Vamos levando a vida, as coisas estão aí, Deus quis que fosse assim e tudo bem, né? Agora, quando tem que assumir a responsabilidade, é assumir a responsabilidade da vida mesmo, e não é tão fácil, não. E aí, será que todo mundo está disposto? E aí, construir uma nova consciência é saber dessa responsabilidade também, entregar para as pessoas essa responsabilidade, né? Interessante. A Mira saiu agora, não sei se alguém quer falar aí. Então eu vou entrar aqui, ó, numa questão que a Mira falou. Perdão se eu estiver interrompendo alguém. A Mira falou que no Islã, né, que é a linha filosófica dela, lá as pessoas se prostram, né, diante de Deus. Mas é interessante, isso aí é um paradoxo também, dá para estudar, né, com dois extremos. Se a pessoa se curvasse, né, ciente dele como personalidade, como, né, mortal, como com a sua limitância, né, entendendo a sua limitação, tá, com, vamos dizer assim, humildade, né, eu sou a representação, eu não sou ele, mas estou ligado a ele, eu sou um representante. Mas a maioria, ela se curva por medo. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Essa medocracia, que não é uma humildade diante da sua limitância, por não conseguir representar diretamente a divindade. Poderia falar alguma coisa nesse aspecto, Celso e Margareth? Há um lado simples de entender isso. Porque, assim, para nós, como observadores, e como pessoas que se colocam a interpretar esse mundo, a gente pode colocar que seria uma resignação, que seria uma subordinação, que seria um medo. Mas para os milhões de pessoas que praticam isso, porque faz parte do dia a dia, da rotina, isso se torna uma coisa comum, talvez como respirar. E a pessoa não veja assim. Correto? Então, vou usar para essa observação uma explicação que foi dada num debate sobre o uso da burca. Então, uma das pessoas defendeu que a burca faz parte daquela cultura.
e que, portanto, as pessoas não usam como obrigação, mas usam porque realmente elas se sentem bem daquela forma. Então, uma das pessoas do debate disse o seguinte: perfeito, mas nós também sabemos que estas pessoas não têm outra opção. Ou usa ou vai ser castigada. E se essa pessoa tivesse uma opção de não usar? Ela faria esta opção? Então, é nesse sentido, né? E aí, se a gente for usar toda a arte para isso, aí, há vários filmes que falam sobre esse aspecto, né? E a gente teve aí, assim, não recentemente, mas acho que uns 10 anos atrás, uma questão séria na França, que a gente conversa muito com isso que você trouxe, tá? Que é assim, na França ia se abolir o uso da burca nas escolas, porque, afinal de contas, as pessoas, a massiva maioria que optou em ir para a França, porque queriam a liberdade. Mas então chegaram num lugar em que supostamente existia essa liberdade e trouxeram tudo aquilo que significava a limitação. Então surgiu um debate na sociedade francesa sobre essa questão e os defensores da ideia da liberdade religiosa disseram: não, se elas querem usar burca nas escolas, vão usar burca nas escolas, porque faz parte da cultura dela. Então, esse é que foi o debate. Só que aqui ela tem opção. Mas acontece que não existia essa opção dentro de casa. E foi o que o estudo apontou. Por exemplo, perfeito. Aqui então, ela para querer ou não querer usar burca. Mas então ela não vai usar burca, mas vai apanhar dentro de casa. Quer dizer, deixa eu tirar o apanhar aqui, porque não foi isso que foi colocado na pesquisa. Mas vai sofrer alguma punição em casa. Certo? Então, é isso que a gente tem que avaliar. Então, como você disse aí, acho que agora a Mira vai falar. Então, se a pessoa se prostra, se ela tem aquela posição, que é uma posição de respeito, então, se já é respeito, já seria essa indução que você fala. Mas para os milhões de pessoas que praticam isso, não há esse tipo de situação. É como a gente vê, para nós aqui, cristãos, católicos, cristãos, ou as pessoas de origem cristã, com influência cristã, para nós assim, é horrível imaginar uma criança ser circuncisada. Sim. Mas os milhões que praticam isso, se não forem circuncidados, eles não se sentem pertencidos àquela comunidade. Não é? Então tem mais um caso, que esse foi um caso de novo, um caso que ganhou. Aqui no Brasil quase não se ouviu falar disso, mas na Europa isso foi muito comentado, né? Na Etiópia havia uma tribo que uma tribo que circuncisa mulheres, certo? Extirpa o clítoris da mulher. Isso ganhou um movimento até que uma modelo famosa entrou e disse: para, vocês estão se metendo numa coisa em que vocês não são chamados. Então, você tem que ir lá e perguntar para as mulheres daquele lugar como é que elas se sentem em relação a isso. Porque ali nasceu isso. E ela falou assim: eu até hoje não fui, mas eu sei que eu sou daquela origem. E enquanto eu não fizer isso, eu não me sinto mulher. Eu não me sinto parte da origem de onde eu saí. Então, são estas coisas. Então, a gente tem que avaliar isso. Quando a pessoa tem a opção, por isso que o que você está trazendo, Alexander, é importante, quando a pessoa tem opção, e nós não estamos autorizados a dar uma opinião sobre isso, porque nós temos opção e nós exercemos a nossa opção. Agora, estas pessoas, não é porque elas não têm, elas não conhecem outra coisa. É aquilo, o mundo é aquele. Quando elas saírem daquela sociedade, quando elas forem experimentar alguma outra coisa, talvez, então, elas resolvam. Mas, peraí, eu achei que esse aqui é melhor. Para terminar minha fala aqui, há uma comparação que diz qual é a diferença entre a mulher... Isso é uma coisa que se usou falar jocosamente sobre isso, certo? Então, isso é importante. Qual é a diferença
entre uma mulher de Nova York e uma mulher de Teherã, certo? Então, o jocoso vai dizer assim, a mulher de Nova York aparece na capa da revista Playboy. A mulher de Teherã aparece na capa da National Geographic. Certo? Então seria essa. O professor fala assim, a mesma coisa. Qual é a diferença entre uma mulher branca e uma mulher negra? A mulher negra, a mulher branca é que aparece na capa da Playboy. A mulher negra é que aparece na capa da National Geographic. Então é o tamanha dificuldade que se tem em relação a isso. Né? Para definir as coisas, tudo tem que definir um estereótipo. E é esse que é o grande problema. Tem que dar um rótulo. Então é isso. Mas quando a pessoa se prostra, ela faz aquilo. E faz aquilo porque a natureza daquela pessoa é fazer isso. O dia que ela tiver uma opção, a gente pode falar. Assim como a gente pode falar de cada um de nós. Viu, Celso? Tu falou magnificamente bem. Um exemplaço. A mulher branca aparece na capa de uma revista adulta de renome. E a negra aparece na National Geographic, porque uma é explorada cientificamente, como se fosse uma cobaia, e a outra é explorada monetariamente, né? E também explorada pela questão, né, do desejo, do estereótipo, como tu falou, né? Se fala isso, Deus está falando aqui também, né? Onde ele é colocado, onde ele é apresentado, muda se ele está sendo explorado cientificamente, ou monetariamente, ou integralmente mesmo, em essência, né? E eu queria citar uma coisa, falando lá, linkando com a coisa de se prostrar. Vocês são da época do benção, beijar mão? Não, né? A gente beijava a mão do pai porque era uma tradição e tinha uma hierarquização em que você temia, se eu não dar benção para o meu pai, eu não vou dormir bem. Deus não vai me abençoar. Só que depois, olha só, depois de certa idade, você continua dando benção para o seu pai, agora não por medo, né? Que o divino não vai, que o pai não vai te abençoar, ele vai achar que tu não tem respeito por ele. Agora é por admiração. Até eu sempre cito 3 tipos de respeito. Ou você respeita uma coisa por interesse, ou por medo, ou por admiração. Eu me lembro que eu seguia já, com barba na cara, beijava a mão da minha vovó. Meu avô na rua, eu via ele, benção, avô. E já tinha barba na cara. Então, quer dizer, eu já não fazia mais por medo. Então, não é o ato em si, e sim a intenção. Não tem problema nenhum você exercer a sua crença dentro dos templos. O problema é qual a intenção, aquilo te favorece, te reconecta mesmo com a verdadeira intenção da coisa por trás, né? Então, o que vocês poderiam dizer dentro desses exemplos? Alex, eu só queria sugerir assim, porque quando você fez a pergunta, acho que a conexão com a Mira caiu e ela não teve a chance de falar sobre aquela questão do prostrar, até que ponto aquilo é feito simplesmente por obrigação. Ah, sim. Peço desculpa, passo a vez para a Mira novamente. Então, a essência, né, da oração é você se conectar com você mesmo, né, com o teu eu superior, com o teu Deus interior. Mas, assim, no geral, não é isso que se faz, né? As pessoas, elas utilizam a oração, eu sou muçulmano, eu tenho que fazer as 5 orações, tem que ser daquela forma. Então, nem todo mundo reconhece essa essência, né? E o que muito se fala é justamente essa questão da intenção. Qual é a verdadeira intenção por detrás daquele ato, né? Daquela, né? Da prostração, né? De você se conectar com aquilo. Então, nem todo mundo tem, né, essa consciência, né, do que realmente aquela oração ela vai te trazer como consciência e o que a tua intenção vai te direcionar. Sabe que tem, de novo, Alex, tem uma coisa interessante para a gente pegar os
situações do mundo real. Né? Então, na Palestina, para quem não sabe, tem grandes estrelas do parkour. Né? O parkour é uma atividade esportiva em que o atleta ele passa, ele vai pulando por paredes, entre prédios, é um negócio impressionante. Né? Ele consegue dar 3, 4 passos na vertical numa parede. Então, é uma coisa impressionante. E por que na Palestina tem várias estrelas do parkour? Porque lá tem muitos prédios destruídos. Então, a pessoa consegue ficar pulando de um lado para o outro e vão treinando. E aí, então, num documentário, entrevistaram justamente, que é o que fala com esta questão de quando a pessoa tem uma opção. Né? Então, perguntaram para aqueles jovens que praticam parkour, o que é que eles gostariam de ser? Eu quero ganhar o mundo e sair e divulgar a minha arte. Então, como ele conheceu alguma coisa diferente, ele abre uma possibilidade para uma opção. E ele achou mais interessante aquela opção do que aquilo que ele conhecia. Porque assim, como é que você vê a sua relação com isso, naquele grupo que estava sendo entrevistado? Bom, é que aqui é assim, ou eu vou conseguir me destacar no parkour, ou eu vou ter que entrar para o exército. Então veja o que é essa situação. Por isso que eu digo, nós aqui, que temos a possibilidade, ou que a gente pelo menos acha que exerce a nossa opção, a gente pode ficar como meros observadores de alguma coisa que a gente conhece muito pouco. Não é? Porque precisa estar lá para saber qual é aquela realidade. Mas aí, ok, voltando aí no seu ponto. Lá eles não têm opção, né? Eles não têm opção. A opção deles é sobreviver. Também tem isso. Posso ressaltar um aspecto aqui dentro desse assunto, já que o assunto é isso, nosso conceito de divino. Essa obrigação, por exemplo, todo cristão, ele quer ir lá no Muro da Lamentação, bater a cabeça lá. Na escola Eubiose, por exemplo, se convida a ir até o obelisco, né? Lá no Roncador, eu não sei o certo onde é que é, porque eu sou do Sul. Entre os muçulmanos, esse dia eu estava vendo, o assunto até era ufologia, mas tem uma pedra cúbica gigantesca, que acredito que é no Templo de Salomão, em que os islamitas, eles giram, e se você não fazer aquilo ali, é como a questão da circuncisão. Então, assim, você tem dentro do entendimento de você sobre esse assunto, isso é realmente necessário ou é necessário para aquele que ainda não entendeu o processo, dentro do aspecto dos 3 respeitos, que parece que existir o respeito por interesse, medo e admiração. Qual desses 3 aspectos está operando quando você, né, tem uma obrigação de ir até a Cidade Santa, senão você não completa, parece que está faltando algo dentro do exercer de cristandade. Quando você não vai no obelisco lá onde está o professor sepultado, não sei se está lá ou não importa, né? Você não passa de grau, ou pelo menos eles vão te convidar a ir, você vai ir, né? Não importa, você vai ir porque você vai pensar, você vai crer que não vai terminar o grau se não ir. Não sei se alguém já desobedeceu essa regra e seguiu. E no Islã tem isso de dar a volta, você dá cerca de 30, 33 em volta da grande pedra que eles acreditam que é um meteorito, né, de estanho que caiu do céu quando Maomé estava sobre a terra, uma coisa assim. Então, onde é que isso entra como importância? Essa pedra, Alex, me corrige que eu sou perdido. Essa pedra foi enviada para Abraão, né? Então, ela perdão. É como se aquela pedra ela cristalizasse nela todas as impurezas da humanidade, né? Então, existe ali dentro daquele cubo, né, que vocês veem, é uma pedra minúscula, ela é
assim, do tamanho de um abacate, ela não é grande, né? E aí tem né, eles coletam a água como se aquela pedra purificasse a água das chuvas, né? Para uso ali daquelas pessoas que estão peregrinando, né? Exato. Então, Muito interessante. ela não é daquele tamanho, né? Aquilo foi construído, sim, né? Para que as pessoas, né? Para que não houvesse ali aquele tumulto ao redor da pedra, né? Então, assim, existe um limite ao redor dela, né? Para que E as é muito pessoas não interessante acessem isso. que na verdade, assim, é uma construção em torno de uma pequena pedra que tem um sulco. E aí todos os fiéis tocam, né? Inclusive a pedra, a remente, né? Tinha uma explicação muito parecida com a tua, que até vamos dizer, do ácido úrico da pele está escurecendo a pedra, porque é exatamente esse simbolismo da impureza humana, né? Essas coisas. Se passar para a pedra te purificaria. É muito interessante isso, cara, que deve ser respeitado, com certeza. Mas sim, qual é tipo, a obrigação de um islamita que não entra em contato com essa pedra, com esses giros horários? E o cristão que não vai até a Cidade Santa e o epiota que não vai ao roncador, no que está impedindo nessa convenção do divino em si? A peregrinação a Meca, ela é um dos pilares do Islã, né? Então, a pessoa, o muçulmano, sim, ele deve, pelo menos uma vez na vida, realizar a peregrinação. Então, uma purificação, né? Ele não está adorando aquela pedra ali, né? Como, né, um fanático. Ele passa por vários rituais, né? Então, ele se veste com uma vestimenta branca, uma túnica, assim, branca, bem simples, de algodão, né, que já representa a humildade dele estar ali, reconhecer tudo que ele fez na vida, enfim, é uma autorreflexão. Então, a peregrinação na Meca é uma autorreflexão. A pessoa ela vai passar por vários rituais, por vários estágios, né, para se conectar com ela mesma. Não tem nada a ver com, né, claro que a pedra tem a sua representatividade e ele vai passar por esse ritual, né, mas sempre buscando a si mesmo. Então, eu não posso fazer por outra pessoa, né? Não é uma regra também, né? Eles recomendam a peregrinação, né? Mas caso a pessoa não consiga realizar, ela não vai deixar, né, de se conectar com a essência dela. Então, digamos, como por exemplo, nós visitarmos águas termais, né? Águas termais você não tem no seu quintal. Então, caso você precise de uma manutenção que não tem em seu imediato, você vai até o local onde tem as águas termais, né? Como tem gente que vai na Amazônia, e a própria ciência vai lá. Então, quer dizer, não é uma obrigação. Vamos dizer, um direcionamento onde tem aquilo que você precisa, vamos dizer assim. Sim, não é uma obrigação. Nada, o Islã é o que eu falo, é deturpada a imagem dele, porque se você entende e estuda todas. A religião, né, como eu estudei desde o início, eu nunca me limitei às regras que são impostas pela mesquita, pelo sheik, ou até mesmo pela minha família, até porque minha família é bem liberal em relação a isso. Então, assim, eu busquei dentro daquele conhecimento uma essência. E eu entendi que o tempo todo, né, a essência da religião é você buscar a si mesmo, né? Você ter ali um direcionamento para você mesmo, para você ter uma qualidade de vida melhor, para você conviver com o teu irmão, né, em harmonia. Então não tem nada a ver com o que falam, né? Não é uma obrigação, né? Tem os 5 pilares da religião. Uma pena que a gente vê em qualquer lugar esse termo, Deus, né, que a gente está ressaltando aqui, a gente vê em qualquer lugar, menos aqui. E nunca no outro. A não ser que o outro tenha um destaque social, que é isso que eu enfatizo muito nos grupos, que fica aquele parece diferente daquele, né, que fala dele. Então fica sempre aquela posição. Até, por exemplo, num templo qualquer, todos têm, por unanimidade, um altar. Por que que não é, né,
plano, todos ao nível dos olhos de todos, porque tem alguns que se acham, talvez, né, uma carência, não sei, ou por temor que eles têm que estar mais perto e alguém mais abaixo, né? É isso aí que é a confusão dentro. A gente vê em qualquer lugar, menos em si próprio. Sim. E o Islã, esses 5 pilares, ele vai falar do quê? O primeiro é crer em Deus único. O segundo, né, de que o profeta Maomé, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, é o portador da religião islâmica, né? Crer em todos os livros e profetas, né? Então, todos os que passaram, Noé, Moisés, Zoroastro, Jesus, enfim, né? Crer em todos os profetas, né? Que seriam os avataras, e em todos os livros e escrituras sagradas. A prática do jejum, né? Que é uma forma de você voltar para si mesmo, né? Então, você jejua durante 30 dias, do nascer do sol ao pôr do sol. A caridade, né? E a crença no juízo final, né? No julgamento, e a peregrinação à Meca. Então, sim, tudo no sentido de autoconhecimento, e não, né, como todos Essa pensam questão, que é. Perdão de interromper, essa questão, inclusive, do jejum, né, se vê o jejum, por exemplo, numa dica médica. Por exemplo, você está abusando da comida, né, é recomendado você fazer dieta, né, uma dieta lida por um tempo, uma dieta de vícios, né? Então, quer dizer, não é necessariamente uma obrigação, algo que te conecta com alguma coisa, e sim porque te dá, né, uma leveza nessa base aqui, aquela crê, né, aqui exerce a crença naquilo que a gente chama de Deus, né? Vamos dizer que destravancaria aquela toxicidade desse corpo físico. Então, não é bem uma obrigação. Tanto é que agora, na Semana Santa cristã, a pessoa não come carne na sexta, mas se ela comesse carne, entendesse o processo, talvez não ia acontecer nada. Mas é interessante que comer peixe é um alimento leve, o teu organismo ficará mais predisposto, né, a você usar um pensamento naquele momento para orar. Imagina tu com o bucho cheio de carne, de doce, de gordura, se você vai orar, se você vai meditar. Então, eu acredito, não é por é uma questão técnica e não uma questão ética, né? Exato. E o que mais que eu ia falar? A questão de se prostrar, né, que a gente falou, eu fiz uma associação com a bênção. A gente veio da época do benção, ainda mais os povos latinos, né, no Brasil tinha essa cultura. Beijo, né, bença pai, bença mãe, bença avó, vai dormir. Fazer a oração também. Só que o problema é o seguinte, qual é o aspecto que, né, fazia isso em voga? Era medo, era o interesse, eu quero receber algo da divindade, essa que eu acredito que está fora de mim, ou eu admiro. Né? Por exemplo, eu posso crer no JHS, eu, por exemplo, eu não idolatro o JHS, esse da eubiose. Eu admiro ele, porque eu sei que eu posso entrar em contato com ele. Um projetista pode entrar em contato com o que quiser, a não ser com aquilo que ele não quer. Por exemplo, se ele tiver, né, vibrando baixo, ele não vai entrar em contato com essa consciência jamais. Né? Uma pessoa que não tem força nas pernas não sobe montanha. Eu sei. Eu ando com essa força, não sobe montanha. Então, e outra coisa que eu queria ressaltar, como acontece dentro da academia, tem os adeptos do darwinismo, vamos dizer, são aquela escrita. E tem aqueles hoje que estão se desmembrando, eles são excêntricos, que são os adeptos do Deus dos astronautas. Eles já estão vendo por outro, né? Possa que ainda não esteja correto, mas pelo menos é uma ousadia, saindo da bolha do que está escrito. Dentro da religião, quem deturpa, como por exemplo, o cientista pode deturpar um conhecimento acadêmico. Dentro da religião, é o povo que deturpa pelo seu
desconhecimento? São os regentes? Ou realmente o conhecimento lá na origem começa falho? Falho, Deus, o Celso e a Margarete, por favor, e a mim. Alex, essa última parte aí que você falou, cortou tudo aqui. Não sei se dá para você repetir aí. Cortou, acho que não. Vou repetir. O conhecimento, seja qual for, quem turpa, quem ouve, o regente desse que apresenta, ou ele começa falho lá na origem. No caso de um conhecimento religioso, espiritualista, é os deuses que falham lá no início, é aquele que apresenta, que deturpa, ele entende da forma dele e passa da forma possível ao seu entendimento, ou é o terceiro, seria o povo, ou aquele ouvinte, que, por desconhecimento, ele deturpa por final. É como fofoca. A fofoca nunca é a mesa onde ela partiu. Né? Uma mentira vira verdade lá no número 1000, que ouviu a mentira. Como é que vocês se posicionam no caso desses exemplos? Então, quando a própria pessoa, a gente vê o seguinte, ela não tem a consciência mesmo, né, plena em relação a si mesma, ela ainda é dependente de algo ou de uma situação, né, ela não consegue ter clareza, entendeu, dessa noção realmente do que é ela e o que é a situação em si. Então, ela acaba sendo alimentada por aquilo que trazem, em termos de valores, e ela não consegue reconhecer aquilo como algo ruim, mas algo bom, porque é o que estão mostrando para ela, é o que estão promovendo para ela. Né? Então, toda essa parte material, e todas as facilidades que se encontram, e toda a propaganda, hoje em dia, a gente pode ver de hoje e lá atrás. Então, houve um trabalho para as massas, para mantê-las da forma como estão, entendeu? E aí fica difícil, porque para ter uma clareza, você tem que sair do conforto, você tem que querer buscar algo diferente, você tem que olhar algo diferente, não mais as mesmas coisas que alguém traz para você, mas buscar algo diferente, que é algo de dentro de si mesmo. Então, há um poder, sim, que está tomando conta dessa massa, mas a massa em si ainda está aliada a esse bem. Ela ainda não se desprendeu. Não se esforça, né, Margarete? Ela não se esforça para mudar a situação, né, a realidade. Isso. Então, e é descarada que há um controle. A caridade, então, por exemplo. A gente vê a caridade como algo bom, mas muitas pessoas não têm orientação para chegar naquilo que elas têm que chegar, humanamente íntegro, que elas se sintam fortes naquilo que elas estão fazendo. Entregam o quê? Entregam o coitadinho algo. Né? Então, aquela pessoa passa a ser uma pessoa coitadinha. A mesma coisa da criança. A criança, você não vê, às vezes você vai em orfanato, as pessoas olham aquelas crianças como coitadinha, quando ali pode estar uma criança, ou várias crianças, que tem muita capacidade para ser mostrada. E fica só restrito à questão do coitado, do quanto ele é pequeno, do quanto ele não tem habilidade, né? Então, eu vejo assim, o quanto há necessidade de professores, de pessoas que tenham uma visão um pouco mais ampla, possa lidar de forma melhor com tudo isso, para despertar nas crianças e também nos adultos essa vontade de si mesmo, de poder saber que tem força, que tem capacidade, que pode evoluir por si próprio. Não é um joguete de ninguém, né? E é ela se conduzindo a partir dela mesma. Então, a atitude, eu vejo hoje em dia, é cada um mostrar a sua atitude perante isso de uma forma mais coerente, onde você entrega força, não fraqueza para o outro. Então, infelizmente,
eu vejo assim, a massa, ela se aliou a isso e acha que está confortável. Está todo mundo cego, não está olhando para as coisas que estão ocorrendo, né? Na própria família. Hoje, de acordo com algumas situações, os pais estão meio preocupados, né? Então, isso faz com que os problemas passem a forçar uma mudança na vida. Eu vejo o problema até como uma forma de mudança, nunca de uma coisa ruim. Tem que mudar. Então, às vezes, algo acontece de ruim porque a pessoa tem que acordar daquela situação, né? As escolas têm que acordar, tudo tem que acordar, né? Uma visão nova. Ser tudo reavaliado e tudo formulado, né? Se puder. Bem difícil, é a área do trabalho. Dentro desse aspecto, eu quero ver a Margarete, que tem entendimento sobre o funcionamento neuronal. Eu queria que você desse um parecer de vocês sobre consciência inteligente e dentro do aspecto religioso, eu queria saber se existem especiais ou a gente especializa. Falei. O quê? Se existem especiais ou se a gente especializa. Mas antes disso, antes do comportamento religioso, dos especiais e dos que se especializam, Alex, tem um lado interessante da sua questão anterior, que é se os deuses falharem. Tá? Então, vale a pena deixar registrado o seguinte: uma das características do Deus, uma das possibilidades de Deus é conhecimento. Então, o conhecimento evolui. O conhecimento, ele ganha novas dimensões. E aí, vale dizer o seguinte: nós já falamos aqui sobre o uso disso para propósitos que não seja esse religar, esse reencontro com a divindade. Tá? Então, essa transformação, essa adaptação, essa perversão do propósito tem sempre que ser considerada nesse aspecto. Mas nós falamos aqui, por exemplo, da questão, vamos imaginar, o Deus, ou os deuses, o Deus e os santos, do ponto de vista daquilo que é o catolicismo. Então, todas as pessoas vão pensar em catolicismo com aquilo que a grande maioria conhece catolicismo. Mas vamos dizer, tem o catolicismo da Igreja Católica Brasileira, do Brasil, né? O catolicismo da Igreja Católica Ortodoxa Grega, o catolicismo, né, apostólico romano. Então, a gente imagina o seguinte: mas qual que é a diferença de um e de outro? Se a gente fosse falar de uma diferença básica e fundamental de cada uma delas, é porque a Igreja Católica Brasileira, ela aceita o casamento de divorciados. Então, foi a primeira, ela introduziu isso porque viu que era uma janela de oportunidade bastante grande. Enquanto a outra não aceitava e ela excomungava os seus fiéis que fizessem isso daí. A católica ortodoxa grega, ela prega a reconversão do demônio. Certo? Por isso dizer de uma das grandes diferenças que torna fundamental uma, mas não são todas a partir do mesmo fundamento? Sim, em grande parte, sim. Então, assim, se falharam, a resposta é não falharam, porque se Deus é conhecimento, o conhecimento é ali. Agora, a perversão desse conhecimento para outros propósitos é o que a gente tem que avaliar. Mas, para isso, a gente tem sempre que considerar as pessoas que nasceram, que fazem aquilo, que faz parte da rotina delas, que respiram aquilo, porque só conhecem, né? Não tem absolutamente nenhuma outra vocação, nenhuma outra vontade para se dirigir para nenhum outro lado. Tá? E aí a gente volta de novo na sua questão aí, se há especiais ou se são os especializados. Então, brevemente falando sobre isso, tá? Eu só vejo isso de uma única forma. Tá? Tem os especiais e os especializados, né? Em todas as áreas, em todas as religiões.
Em todos os sonetos. Então, sempre tem alguém lá com alguma capacidade que acaba se destacando, aí alguém vem dizendo. Nós temos até na ciência, nós temos, na música tem os virtuosos, certo? Na ciência tem os superdotados. E daí vai. Então, isso existe em qualquer lugar. São todos iguais? Não, não são todos iguais, porque, afinal de contas, há alguma especialidade diferente? Sim. Agora, naquilo que não se aplica à religião, se a gente vai falar do superdotado da ciência, ele usa aquilo que ele tem e transforma a ciência numa coisa maior para todo mundo, não para ele. O virtuoso da música, ele se integra com a música e com o seu instrumento e faz Travou, Celso, um pouco. Vou segurar aqui. Travou. Tua conexão. Acho que tá muito tempo, viu, Alex? Tem 1 hora já. Tem 1 hora já de vídeo. 1 hora. Você estava falando já do vou... virtuoso. Viu, Celso? Então, já que travou, eu vou completar aqui para te trocar. Mas deixa eu só terminar, então, só para a linha de raciocínio aqui. Então, o problema dessa questão aí do especial, do que vê as cores, do que vê o Está travando bastante, Celso. Do que vê os espíritos ao lado das pessoas, as pessoas que têm assim, para entrar naquele aspecto que você levantou muito bem, do endeusar e do endeusado. Não é? Quando seria diferente usar isso para o benefício da humanidade. Legal. Celso, essa questão da especialidade. Especialização e especialidade já atávica, nata, dentro disso, só o que está, vamos dizer, o que possibilita isso não é apenas a abertura ou fechamento, vamos dizer, um ser humano que não nasceu especial, ele não pode ser especializado. E você falou uma coisa muito interessante, que é similar ao conceito gnóstico do demônio, vamos dizer, reconstituído, né? Então, quer dizer, isso, só que na gnose, não é um Deus perdoando um demônio, é você como humano, né? Em você, modificando essa parte de trevas, iluminando ela, você daria o comando lá fora, como se fosse um Deus pessoal, você conseguiria controlar a natureza. Daí, se você unir a natureza você é. Então, quer dizer, há uma linha tênue entre o especializado e o que já vem especialista, porque parece que um só é mais aberto que o outro. Você concorda com isso? Por exemplo, Celso, eu era para ser médico segundo a vontade da família. E hoje eu sou músico. Então, quer dizer, eu me a música e não me abri a medicina. Então, eu me especializei em algo que a família jamais imaginava, que a família até achava mais difícil ser um músico do que ser um médico. Então, quer dizer, não é só uma questão de aceitação, não, de foco e prioridade. Responde aí. Está me ouvindo, Celso? Eu vejo que as pessoas têm habilidades diferentes mesmo, e a própria pessoa interna mesmo, ela chega a saber o que ela gosta, né? Às vezes, se os pais não explorarem, ou a escola não explorar a criança, ela fica realmente perdendo, dependendo da forma como ela vai ser educada, ela perde a noção da própria habilidade. Mas se ela, de uma certa forma, ela percebe, ela sabe qual é a habilidade dela. Então, todas as pessoas têm habilidades próprias, tem coisas que sabem fazer melhor.
porque é como se fosse mais fácil para ela. Por isso que é uma coisa diversa, não tem como comparar quem é melhor, quem é pior. Há diversidades e cada um tem que saber qual é a sua. Então, a escola teria que estar preparada pela diversidade e existem propostas de escolas que usam isso e auxilia a própria desenvolvimento daquela criança para um adulto que sabe qual é o valor que ele tem e qual a habilidade que ele vai usar. Então, a habilidade todos têm. Agora precisa ver como é explorado essa habilidade, como é reconhecido e explorado na própria pessoa. Ela percebe isso, ela tem noção. Então, eu não vejo ninguém desprovido de conhecimento, de habilidade nenhuma, porque o cara que joga, que anda de patinete, como é que fala? Skate. Nossa, eu fico louca. Assim, como que ele dá um mortal e não cai? Né? Como que ele acredita que ele não vai cair? Como ele não tem medo? Né? Então, aí a gente... Então, é isso. E eu vejo assim, Alex, de novo, com observação do mundo real. Tá? O grande problema, Alex, não é do especial e do especializado, ou daquele que não é nem especial nem especializado, mas consegue, ao longo do tempo, se especializar. Não é essa a principal, o núcleo da questão. O grande problema é a convivência entre os diversos. E o que eu falo que é de observação do mundo real. Poucas pessoas sabem como é que vivem os que estão hoje habitando ali na Antártida. Não é? Então, todo mundo acha que vai para lá e lá só tem cientistas, né? Só tem PhDs e gente que trabalham com grandes pesquisas. Então, isso é um erro básico de leigo sobre o assunto. Então, por que eu falo que isso é da observação do mundo real? Lá na Antártida, há uma comunidade. E essa comunidade é basicamente de cientistas. Gente que tem um conhecimento profundo numa determinada área. E gente que tem um conhecimento profundo numa determinada área e que convive com outras pessoas que têm outras habilidades. Então, lá se junta um cientista, um biólogo, com um físico e um cientista atômico. Cada um toca um instrumento e eles se juntam para fazer um entretenimento para as pessoas que estão ali. Mas, ainda assim, nós estamos falando naquilo que, para o leigo, está no topo da escala. Estes cientistas só comem se alguém cozinhar. E só cozinha alguém que usar aquilo que o transportador trouxe para eles até a Antártida. E só vai transportar se o cara do caminhão que remove a neve fizer o trabalho dele. Ou o que cuida da pista de pouso fizer o trabalho dele. Então, lá é uma coisa inconcebível. Né? Todos têm um valor exatamente igual no alto da escala. Porque aquele cientista sabe que quando ele não tem nenhum problema. Ele senta, ele vai almoçar, ele senta do lado do cara que acabou de desentupir o esgoto. Obviamente. Com a devida higienização. Certo? E se não tiver o cozinheiro, ele não se alimenta para ter uma mente funcionando nem para poder explorar. Exatamente. Se não tiver uma pessoa para fazer o tratamento de água, ele não bebe água. Então, é isso. Então, assim, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Então, eu venho aqui, eu desempenho esse trabalho. Mas esse mundo aqui, ele não gira em torno de interesse. Ele gira em torno do colaborativo. Então, aqui ninguém trabalha pelo dinheiro. Embora eu ganhe dinheiro lá na Europa, eu ganhe dinheiro nos Estados Unidos, o que é que seja, mas aqui eu não troco nada por dinheiro. Aqui dinheiro não vale nada. Exato. Então, é nesse sentido. Gelo não vale.
Exato. Então, aqui é nesse sentido. Aqui, a única coisa que vale, o único valor que tem é a colaboração, é a integração no seu mais alto nível. Se eu souber que a equipe de limpeza, ou a equipe de cozinheiros, ou a equipe que cuida da infraestrutura tem algum problema, eu vou sofrer o efeito disso mais cedo ou mais tarde, mas eu vou sofrer os efeitos disso. Então, portanto, a gente trabalha em total colaboração. Então, é o que a gente volta. Não especializados, especializados, especiais, não se trata dessa questão do ser, se trata do uso, do comum. Então, quando a gente reduz isso, tá, e enxerga isso, como é fácil, como é possível fazer isso numa comunidade pequena, como é a comunidade na Antártida, até por que isso não se espalha para a humanidade? Justamente porque o exagero, ou aquilo que estraga, o tempero, que não é tempero, aquilo que estraga essa fórmula é justamente o interesse, a competição, a comparação, a discriminação e tudo mais. Mas aí a gente vai entrar naqueles aspectos políticos, sociais e tudo mais, essas divisões. Lá não tem divisão. Lá tem um cientista islâmico, um cientista cristão, um cientista... E ninguém leva isso para lá, porque eu sou assim. Vai lá, faz a sua oração, faz a sua devoção, faz o seu ponto, e estamos aqui juntos. Então, Celso, maravilhoso. Então, poderemos resumir assim, para não ficar muito longo o nosso vídeo, que Deus possa que seja essa colaboração, esse Deus que nós estamos falando. Lindo. Talvez a gente possa resumir aqui em algo por unanimidade, as coisas que a gente quer encontrar, é a colaboração. Esse Deus conceitual, ele é colaborativo. Todo mundo, interdependente de todo mundo, e todos um. Pois é. Grande ponto. Excelentemente resumido. Deus para todos. Resolvemos o problema de Deus. Achamos uma coisa a equação de Deus. Achamos a equação, exato. Achamos a equação de Deus, o resultado da equação e provavelmente o grande consenso do grupo. E dá um baita num numerão que a gente, no final, vai se apavorar, que é a colaboração. Então, resolvemos. Qual é o tamanho dele? Pelo menos Deus de baixo aqui, ele é colaboração. Resumimos, tá bom? Grande. Então, eu vou desligar aqui. Muito obrigado a todos. Muita luz. E obrigado por ter falado do coração da ver que tá autêntico, tá bacana. Tá cortando aí. Tá cortando. Obrigado pelo convite. São os deuses da tecnologia. Obrigado, Celso, Margarete. Boa noite, boa Páscoa para todos.